pacientes psicóticos e dependentes químicos. Esse é o tema do nosso programa desta semana, com a doutora Alba Wepo, médica psiquiatra, que também tem experiência com o ambulatório trans aqui de Santa Maria e como professora de medicina da UFN. Um largo currículo para explicar pra gente sobre a saúde mental desses pacientes, um olhar humano e intenso. Não saia daí! Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. Diego Rumon, cardiologia, performance e longevidade. Doutora Alba, seja bem-vinda aqui ao Lounge da Revista Interativa. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente já havia conversado há um tempo, né? A sua especialidade da psiquiatria é muito importante e eu acho muito legal esse tema, entender melhor sobre essa dependência química, sobre os pacientes psicóticos. Então, seja bem-vinda. Obrigada, Ingrid. Eu agradeço o convite também. Tu falaste, me apresentaste, né? Mas eu vou repetir alguma coisa. Claro. Né? Eu me formei aqui em Santa Maria, fiz a residência aqui no Hospital Universitário e desde então eu passei a trabalhar no consultório, na clínica particular, até mais com psicoterapia de orientação analítica e também com psiquiatria clínica. Surgiu em 2021 o convite daí para ser médica psiquiatra da internação psiquiátrica da Casa de Saúde, que é a Unidade Madre Madalena. Com este convite surgiu outro, que foi para ser professora da UFN da disciplina de psiquiatria, né? Onde passam comigo atualmente os alunos do 7º semestre da disciplina de psiquiatria clínica e os doutorandos, o último semestre do curso. E também os residentes, os médicos residentes da psiquiatria que trabalham na unidade psiquiátrica. Sim. Após esse convite surgiu outro, que é o ambulatório trans. Eu costumo dizer que eu trabalho mais do que quando tinha 40 anos, 30 anos, né? Mas são experiências muito diferentes do que a vivência só de consultório, mais sozinha, principalmente eu que trabalho bastante com psicoterapia. Então esse convívio com alunos, com paciente da internação, eu gosto muito. Que joia. Na unidade Madre Madalena, a gente tem pacientes psicóticos, né? Esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, não só psicóticos aí, né? Depressão e dependência química, né? Então, os transtornos psiquiátricos em geral, também dependência química. A internação ocorre a partir dos 13 anos de idade, a gente tem adolescentes também. E, enfim, é isso que eu tenho feito, assim, desde 2021, né? Nesses últimos anos, então. Tá com uma semana bem ocupada. Sempre. Os dias bem Muito, ocupados. muito. Doutora, já que nós estamos falando dos pacientes psicóticos, quais são os principais desafios no tratamento desses pacientes? A gente tem como desafio tanto a hipótese diagnóstica, né? Chegar a um diagnóstico desse paciente e as medicações para usar, ali a internação é SUS, né? Nós temos restrito as possibilidades de medicações, nós temos antipsicóticos já mais modernos, digamos assim, em que a gente até não pode usar ou tem que pensar o que aquele paciente, quando tiver alta, vai ter condições de conseguir ou de comprar, menos ainda, né? Então, esta é uma dificuldade. A questão de tempo, né, que precisa para o esbatimento do surto, né, o tempo que leva do paciente psicótico até melhorar, as tentativas com antipsicóticos novos, é basicamente isso. E varia de paciente para paciente, isso, né? Exatamente, cada de caso. diagnóstico para diagnóstico. Varia também muito se é um paciente crônico, sem tratamento prévio ou maltratado. Cada surto vai sendo pior, né? Vai se agravando mais e podendo chegar ao paciente com um deterioro. Então, alguns pacientes ficam até como que demenciados, assim, né? Pela gravidade da doença, pela cronicidade, pela falta de tratamento, né? E isso a gente com frequência interna paciente assim. E isso é complicado porque a gente consegue melhorar um pouco o paciente. Não tem como tirá-lo
deixá-lo completamente sem sintoma, né? Então, essa é uma dificuldade. Muitas vezes, pacientes saem bem da internação e acabam abandonando o tratamento porque acham que estão bom, porque é muita medicação. E assim, a cada surto, a doença vai se agravando mais. Sim, como um acúmulo. Isso, exatamente. E doutora, você começou na sua apresentação, falou, né? Depressão, esquizofrenia. Quais são as principais psicoses, assim, os principais tratamentos? Tratamentos não digo, mas quais são os principais psicóticos a gente principalmente interno, que mais a gente interna, tem períodos, é engraçado, na internação tem períodos que é mais dependência química internando, outro período é mais transtorno afetivo bipolar, ou às vezes é mais retardo mental, que interna também, né? Muito transtorno de personalidade, muito. Então, psicóticos mesmo é mais esquizofrênico e transtorno afetivo bipolar. Uhum. E em que momento que a internação ela se torna a melhor opção para o paciente? Principalmente quando há riscos, né? Ou risco para o próprio paciente, risco para familiares, risco para vizinhos, risco de suicídio, significa risco de auto ou heteroagressão. Às vezes até, não só isso, o quadro é tão difícil que até alívio familiar. Sabe? Às vezes é uma mãezinha lá ou uma avó que cuida de um paciente ou com retardo mental ou esquizofrênico, não dá conta, né? E a gente também pensa nisso, no alívio familiar. Mas principalmente assim, se é surto, né? O paciente em agitação psicomotora, paciente agressivo, paciente com ideação ou plano suicida ou tentativa de suicídio. Isso interna muito frequente. Mas não havia pensado por esse lado do alívio familiar, né? De como deve ser difícil para a pessoa ter alcance, né, nessa ajuda e acabar realmente precisando, né, de uma ajuda profissional, com certeza, para tirar a pessoa desse surto. Muito difícil, não é fácil, né? Ter um familiar com a doença psiquiátrica mais grave, né? Assim, muito difícil. Certo. E como é feita essa abordagem multidisciplinar nesses casos? É uma equipe grande para trabalhar junto? Então, normalmente a gente discute, a gente tem round, né? Discute, tem o trabalho da psicologia, assistente social trabalha muito no hospital, principalmente na nossa unidade, são muitos casos sociais, muitos. A gente tem paciente, assim, que estão há bastante tempo internados, dependendo de uma determinação de um juiz, de um promotor, que são questões sociais. Sim. Né? Tem paciente cumprindo pena, né? E precisam, que vão ou necessitando de uma clínica, né? Paciente demenciado. Então, o trabalho tem que ser conjunto. Claro. E com relação aos dependentes químicos, né? O que caracteriza um dependente químico do ponto de vista psiquiátrico? O dependente químico, a pessoa vai perdendo o controle do uso, né? Por uma questão, vai aumentando a tolerância, né? vai necessitando de maior quantidade, a pessoa vai perdendo a funcionalidade, né? Não consegue controlar mesmo sabendo que tem alguma atividade, alguma coisa, não consegue deixar de usar diariamente, né? Isso que a gente perde o controle da própria vida. Perde o controle da vida. Os casos mais graves se tornam uma pessoa disfuncional. Certo. E quais são os maiores desafios daí com os pacientes dependentes químicos? É semelhante mesmo ao que dos pacientes psicóticos ou modifica um pouco pela diferença do caso? Começa antes da internação, né? Até o paciente aceitar internação, né? Buscar, a gente tem muitos casos de internação involuntária, que o paciente não aceita, mas está num caso tão crítico, né, de dependência. Temos muitos pacientes que estão na rua, né, usando muito crack, estão pedinte na rua, em péssimas condições assim, de saúde, higiene e tudo, e que acaba tendo as internações compulsórias a pedido da família, às vezes o CAPS pede também, né? O mais difícil até é conseguir que esse paciente fique na internação, né, porque é muito difícil o período de abstinência, né? O período inicial do, como uma tortura. Do tratamento, né? E eles também difícil, assim,
depois da alta, a continuidade do tratamento. Sim, para não voltar para a mesma vida. Ou ir para uma comunidade terapêutica, né, uma fazenda, assim, ficar esses 9 meses, é difícil convencê-lo. É muito frequente recaída, né, várias internações, normalmente paciente dependente químico, assim, grave, tem várias internações no currículo, né. A gente tem casos até de fuga, do paciente com muita fissura, né, de acabar conseguindo fugir, né, da internação. É bem complexo. Bem complexo. Certo. E como a internação ela pode ajudar nessa recuperação desses pacientes? Então, além tem esse trabalho multidisciplinar também, mas como é que é realizada essa questão dessa abstinência? O que acontece durante esse tratamento para eles conseguirem passar por isso da melhor forma? Existe, além do acompanhamento tanto do médico psiquiatra do caso, né? Existe isso do acompanhamento psicológico, a equipe da psicologia, e dependendo da abstinência, a gente tem medicações que auxiliam essa fase inicial, né? Dependendo se é alcoolismo, se são outras drogas. A gente tem medicação, tem tratamento farmacoterápico também. Sim. E o apoio da família, de amigos, companheiros, como que funciona quando já se está internado, né? Para as pessoas terem acesso, elas têm esse acesso às pessoas ou fica uma internação reservada, fechada? Não, tem. Às vezes, quando a situação está muito crítica inicial, a gente restringe a visita, às vezes na primeira semana, quando necessário, né? Mas, se não tem a visita, né? A gente sempre tem a história do paciente para ver a relação do paciente com um determinado familiar ou amigo, até ver a história se também tem é dependente químico, aí a gente não permite, né? Então... Uma influência, alguma coisa? Isso. Faz parte, né, do tratamento da dependência química, a parte da família junto no tratamento, claro, né, que a gente chama de codependentes, inclusive, né? Mas aí para um período pós-internação, nos grupos, né? E nesse tempo de internação, são realizadas atividades, convivência com outros pacientes, né? Eles conseguem ter uma espécie de vida social? Como que é a relação deles dentro desse período de internação? A unidade Madre Madalena, após a reforma, que é uma unidade que passou por uma reforma do período de 2019 até 2021, abriu se não me engano, me falha a memória, em julho de 2021. Ela é uma unidade muito clara, com muita claridade, ela é toda clarinha, a gente tem o pátio que os pacientes têm livre acesso praticamente o dia todo, né? Tem um período de descanso, pós-almoço, depois à noite também, mas e eles convivem entre eles, né? Eles interagem. Os que estão em condições, né? Claro que o paciente psicótico ou que está em agitação, não. Mas eles convivem entre eles. Como é uma residência multiprofissional, tem alguma atividade. A gente gostaria até que fosse possível e se busca mais atividades práticas com eles. Eles fazem alguma coisa manual, às vezes tem cinema, um filme, né? Um filme, quebra-cabeça, manicure, coisas desse tipo, assim, que jogam vôlei. Tem essas atividades. Que ocupem a cabeça de forma saudável, né? Eles têm uma interação entre eles. Existe o projeto, assim, na unidade de ter mais coisas, mas espécies de oficinas, algumas coisas. São 25 pacientes, né? Bastante, então a demanda para toda a equipe é grande. É a ocupação máxima ou teria espaço para... A ocupação máxima, 25 pacientes. Incluindo tanto os dependentes químicos como os psicóticos. É isso aí. É esse número de leitos. E tem uma época mais sazonal, né? Varia. A internação acontece via gerinte, né? Que é o gerenciamento de internações do Estado. Né? Então, tem toda uma regulamentação. Esses pacientes são colocados no sistema. Como é que ocorre a internação? O paciente consulta ou em CAPS ou no PA do patronato, no caso de Santa Maria, ou na UPA. Se o médico desses serviços julga que é caso de internação, coloca nesse gerente, solicitando. E aí a regulação determina se é risco 1, mais grave, 2, 3, 4. Né? E aí a gente, no caso ali da nossa unidade, sou eu que vejo, analiso, né?
o caso, então, ver se é um caso para internar mesmo, ou se está com algum problema clínico ou não. E aí dou o aceite para internação. Aí vem esse paciente. No caso, uma situação, uma pessoa está em casa com pensamento suicida ou tem algum surto, e aí chamado UPA, aqui, alguma coisa. Isso, SAMU. SAMU. E aí leva ou para UPA ou para o PA do patronato. Aí lá ele é avaliado e colocado no sistema para internação. Que chegue até você. Isso. Entendi. E aí para mim ou pro USM, né, para a unidade Paulo Guedes lá. Mas é um trabalho de fácil acesso para as pessoas que têm esse interesse que reconhecem que estão passando por um problema, né? Sim. Já que não deve ser tão fácil os casos involuntários, mas para quem reconhece. E é a única forma. Nem eu conseguiria internar alguém lá, né? É a única forma, o processo pelo tem gerenciamento de internações. Tá certo. E com relação ao ambulatório trans, doutora, conta pra gente como que funciona o papel da psiquiatria nesse atendimento. Pois é, também é um atendimento multidisciplinar. Eu sou a psiquiatra, então um psicólogo, um clínico, um endócrino e psiquiatra. O paciente o nosso ambulatório atende 157 municípios. Atende a região centro-oeste, os vales, a região serrana, acho que é isso. Tá? Eu sei que dá 1/3 dos municípios do estado. É bastante. O pessoal vem de Uruguaiana, de Alegrete, vem de bastante longe para consultar. O psiquiatra, ele passa inicialmente pelo psicólogo, e aí normalmente inicia pelo psicólogo, encaminha para o clínico e para psiquiatra. O que eu vejo é algum transtorno psiquiátrico que tenha, né? Se tem depressão, se é um bipolar, até transtorno de personalidade, para ver, principalmente para julgar a indicação da hormonização. Né? Então ele passa comigo quantas vezes eu julgar necessário, com o clínico que solicita exames, explica toda assim, a alteração que ocorre com a hormonização, né? E com o psicólogo. Aí depois a gente bate o martelo para indicar a hormonização e vai para o Dr. Rafael. E como que a equipe de saúde trabalha para oferecer esse atendimento humanizado, para esse inclusivo, né? Para ele receber esses pacientes trans, então, da melhor forma possível, eles se sentirem seguros e acolhidos. Sabe que eu iniciei, já tinham passado 2 psiquiatras no ambulatório. Só o que eu escuto assim, dos pacientes é se sentirem muito bem no ambulatório, né? Acolhidos, sem preconceito, bem tratados. E realmente é assim, desde a parte administrativa, as técnicas que fazem a triagem deles, a enfermagem, e a gente, né? Total, a gente está se dispondo a cuidar desses pacientes, né? Claro. Então, eu não sei se realmente não sei te dizer, teve no início um preparo para isso, mas isso acontece, na prática acontece, eles são muito bem tratados, assim, bem acolhidos. Que bom. E eles são muito legais, muito queridos mesmo, sabe? Eu acho que uma das questões até para esses pacientes é porque eles terem essa iniciativa de procurar, né? Porque muitas vezes, até a gente já comentou em outros programas aqui, às vezes essa questão da vergonha, do julgamento, né? E de não procurar até mesmo um médico ginecologista ou alguma outra especialidade que se faça necessária para um exame, para alguma coisa, por ter essa vergonha, por ter esse receio. Então, por que não com um psicólogo, um psiquiatra, uma outra especialidade, né? Então, acho que esse acolhimento, essa segurança que esses pacientes também precisam sentir, porque são pessoas como todas as outras pessoas, né? Então também precisam desse atendimento. Então é muito legal ter uma equipe, um ambulatório trans que possa receber e acolher, né? Acho que isso que é o mais importante. Sem dúvida, assim, precisa desse... E eles são pacientes muito sofridos, né? No geral, assim, muito sofridos. E a gente atende SUS, e ainda tem pacientes com muita dificuldade socioeconômica, né? Claro. Então, às vezes é preconceito em casa, preconceito na escola, preconceito no trabalho, dificuldade para arrumar emprego, né? Então, se faz muito necessário. Sim, só chega procurando um pouco de amor, de atenção, de respeito. Isso. E são histórias incríveis, assim.
Com certeza, que já devem ter passado, infelizmente, por muitas coisas tristes, mas com histórias de vida. Mas também, assim, estão cada vez conquistando mais espaço, né? Cada vez a situação está melhor, né? Uma das perguntas que eu ia fazer agora era justamente isso. Se você percebe esse aumento na busca pelo atendimento psiquiátrico por pessoas trans nos últimos anos, consegue enxergar essa diferença? Ah, sim. Não faz muito tempo que como eu te disse, eu que estou há menos tempo, 2 anos no ambulatório, são muitos pacientes. São muitos pacientes. Eu atendo normalmente de 8 a 10 pacientes por semana numa tarde. Normalmente à tarde. E a agenda está sempre lotada. Normalmente tem que estar dando um extra, né, para poder encaixar a paciente. Pela quantidade de municípios que atende também, né? Então acaba... Isso, a tendência é aumentar, né? E existe algum trabalho voluntário também, alguma coisa que possa ser feita no ambulatório, que possa ter alguma outra atividade extra que possa ser realizada? Ou... Atualmente não tem nada. Normalmente os pacientes vêm muitos de fora, eles vêm com horário, vêm com a condução, já então tem uma eles agenda chegam específica. cedo da manhã, a gente tenta encaixar, né, que os colegas, a gente atenda de repente no mesmo dia, um de manhã, um de tarde, para eles quando virem, né, vêm de longe, para já serem atendidos, para não perderem a viagem, né? A gente tenta conciliar isso. E com relação à sua experiência de professora, de ensinar psiquiatria para os alunos, então, o que você acha que consegue passar de maior inspiração para esses futuros médicos, né, ou para que venham a se interessar por essa especialidade? Eu fico principalmente com a parte prática da psiquiatria, né? Eles passam comigo na internação. Então, vendo o paciente, entrevistando, né? Vem muitos casos muito tristes de estrutura familiar, né? Então, eu dou como eu tenho muito trabalho prático, eu dou menos aulas teóricas, né? Eu tenho tanto para o 4º quanto para o 7º semestre daí. Então, eu acho que é isso, né? Mostrar, assim, esse respeito ao paciente doente mental, né? As histórias deles, o quanto isso é... E a gente tenta também dar um suporte, assim, tentar ajudá-los, assim, de forma prática para posto de saúde. Porque muitos saem e vão trabalhar, pelo menos por um tempo, ou não, né? Para sempre impostos. Sim, né? para eles se sentirem preparados para o que assim, mostrando, pode vir. Né? Então, assim, cuida com o uso do antidepressivo, realmente às vezes pode ser um bipolar, aí é perigoso tu prescrever um antidepressivo sem tu saberes, né? Ele pode fazer uma virada maníaca, coisa desse tipo, assim, a gente tenta ajudar de forma prática para um médico generalista. Né? Claro. Mas olhar até cada que paciente ele possa encaminhar ou para a UPA, ou para o PA, se tem risco de suicídio, ou para um psiquiatra. Olhar o paciente como único e ter todo o cuidado para entender o que realmente está acontecendo. E o que você, no ensino, né, com relação ao seu ensino, como ele pode ajudar a reduzir o preconceito contra os transtornos mentais? Inclusive dos alunos mesmo, de eles conseguirem enxergar e não terem esse problema, eu não quero trabalhar com isso, eu não... Uma questão é gostar, eu acho, né? Mas a questão do preconceito, existe bastante isso? O ensino consegue modificar isso? Olha, eu não vejo tanto isso mais nos alunos, sabe? Eu já tive experiência como professora substituta na UFSM, aí via menos o aluno na prática, né, psiquiátrica. Eles... tem uma certa resistência, às vezes, no início, mas depois vão conhecendo, a gente vai mostrando a história toda do paciente, né? Vai mudando, assim, né? A visão de ver só como o louco, né? Então, eu acho que a gente consegue ajudar. Consegue ver os casos, eles vêm bastante. No último semestre do curso, eles passam na internação como doutorandos. E aí ficam um tempo mais intensivo conosco. Então, eles acompanham bem o período de internação desses pacientes. Então, a história deles, a discussão de caso, acho que ajuda bastante. Claro, ainda mais que você participa ativamente dessa parte prática, né? Então, passar isso no dia a dia. E você também atende no consultório, né? Isso, atendo diariamente no consultório, né? Trabalho, a minha formação
principal foi, antes, em psicoterapia de orientação analítica, que eu trabalho ainda, e psiquiatria clínica. Né? E aí também passam diversos problemas e questões com cada paciente, conflitos. Né? Mais assim, digamos, essa situação no consultório. Né? A gente tem bastante, voltando para a internação, falou no consultório, lembrei de transtornos de personalidade, uma internação assim, muitas adolescentes, muitos casos, e nós somos a única internação assim que aceita a partir dos 13 anos. Um transtorno de instabilidade emocional, muita tentativa de suicídio, automutilação e a incidência muito alta de casos de abuso. Né? Então são meninas assim, casos, principalmente meninas, meninos também, mas até interna conosco mais meninas. Então são casos bem tristes, assim, que isso os alunos também ouvem bastante, né? Sim. Então, não também tá esse só, desejo de fazer a diferença, de poder uma espécie de ajuda. Séries, no Netflix, né? Não tá ali, né? Os casos que a gente... Eles são reais de fato. São reais, né? Acontecem muito. Mas voltando ao consultório, então eu trabalho há quase 30 anos no consultório, né? Eu gosto muito, mas estou gostando dessa experiência toda. O consultório é principalmente quem trabalha bastante com psicoterapia de orientação analítica, é mais solitário, né? Então, nesse sentido, essas oportunidades me colocaram assim num convívio com jovens, com médicos residentes. É muito legal trabalhar com os médicos residentes, né? Com a formação deles, né? Nós estamos com 10 médicos residentes da UFN, né? Que passa da Casa de Saúde e no Hospital São Francisco, no CAPES, ambulatório ali da Casa de Saúde. É muito interessante assim vê-los evoluindo e crescendo junto com eles, né? Claro. E dentro do consultório, o que você acaba enxergando com mais frequência, né? Quais os diagnósticos que realmente aparecem mais? Porque acaba que a gente... tudo é ansiedade, tudo é depressão, tudo é um quadro depressivo, um quadro de uma pessoa ansiosa, tudo, mas vai muito além disso, né? Conhecer o paciente e conseguir fazer um diagnóstico. Então, não é uma primeira consulta que vai poder olhar para o paciente e já sair com o diagnóstico pronto, ou como que você tem enxergado isso? Ainda o maior número de casos realmente é de depressão e ansiedade, né, no consultório. Em psicoterapia, a gente costuma ter um tempo, umas 3 sessões de avaliação do paciente para ver indicação ou não de psicoterapia, né? Às vezes, o próprio paciente da psicoterapia apresenta sintomas assim de transtornos clínicos, né? Que alguns colegas trabalham só com psicoterapia, encaminham para o outro colega fazer o tratamento medicamentoso. Eu concilio os dois tratamentos, mas ainda é principalmente depressão e ansiedade. Certo. E qual o conselho, doutora, para a gente poder finalizar esse programa tão interessante, com um tema tão interessante e que eu, particularmente, muitas coisas não sabia, não sei como funciona, né, essa questão de internação, os pacientes que vão até lá. Imagino, tinha mais ou menos uma noção de que essa questão involuntária é mais frequente, né, porque é difícil uma pessoa reconhecer muitas vezes que está passando por um problema tão sério, mas justamente até para quem possa nos assistir, que tem, às vezes, a gente não sabe, mas pode ter um amigo, um conhecido, um familiar, uma pessoa passando por muita dificuldade. Então, qual o conselho que você dá para quem está buscando ajuda, mas ainda sente um receio de procurar um psiquiatra? Isso é complicado, porque quando tem o preconceito, né? Às vezes a pessoa procura o atendimento psiquiátrico, psicológico, quando está em sofrimento, né? Então, essa é a busca. Hoje tem é menor o preconceito, de certa forma. Vê que nós temos em Santa Maria, se não me engano, para 70 psiquiatras. Infelizmente, acho que está todo mundo bem, assim, sabe? Então, tem uma procura muito, muito grande. O que eu acho que hoje em dia é um problema, as redes sociais são complicadas. O Insta, com essa felicidade generalizada, beleza generalizada, vida perfeita, principalmente em jovens, isso atinge muito, né? Traz muito sofrimento para jovens, né? Outra questão que eu acho que adoece muito é a ausência de vínculos,
né? Hoje as pessoas não se vinculam mais afetivamente, né? É muito fácil, assim, por exemplo, homens, mulheres, meninos principalmente, jovens, são relações fugazes. Vazias. Né? Vazias, fugazes. Tem até um termo, ghosting. Ah, sim. Né? Uhum. Das relações fantasmas. Relações fantasmas, né? Isso é bastante adoecedor. Para ambos os lados, para o que some quanto para que fica no vazio, né? Uhum. Então, acho que agora eu assisti a série Adolescência, né? Recentemente na Netflix, na Netflix, né? E fala bastante disso, né? Do jovem isolado no computador, pais com muita atividade, sem propriamente estar mais atento ao filho, até de forma afetiva, né? Então, acho que isso tudo é bastante adoecedor. E em alguns casos, principalmente da série, muito graves. Né? Sim, eu tô bem curiosa para ver. Então tá bem, doutora, muito obrigada. Se você quiser deixar uma mensagem final também, pode ficar à vontade. Mas principalmente por trazer esses esclarecimentos. Eu acho que até a gente estava comentando antes, né? O programa tem abordado muito a questão de saúde. Mas é porque acho que a gente precisa falar sempre sobre isso, é importante. Questão de prevenção, questão de saúde mental. Até a gente teve recentemente o Janeiro Branco, que falou sobre a saúde mental, mas eu acho que todos esses meses que tem as cores que abordam os tipos de câncer e tudo, eles precisam continuar sendo, né, falar deles ao longo do ano, porque toda hora é hora de se consultar, de se cuidar, de se prevenir, né? Então, acho que é importante a gente trazer os assuntos e, principalmente, mesmo que não esteja no nosso acesso, eu não conheço nenhum dependente químico ou um paciente psicótico ou alguma coisa assim, mas eu já sei o procedimento se caso acontecer, né, se eu precisar de uma orientação. Então, muito obrigada, realmente é importante para a gente trazer informações de qualidade. Eu que agradeço, principalmente o convite, né? E com relação a esse processo, inclusive, de ter que, só salientando isso, de ter que encaminhar o paciente primeiro para a UPA ou para o PA, né? E necessitar de uma internação compulsória. Mas tem muita resistência de pais ou familiares em geral de tomar essa atitude pelo filho, pelo familiar, até com medo da revolta dessa pessoa posteriormente por ter sido levado. A gente pode dizer assim que na prática a experiência é muito boa, que normalmente depois que o paciente sai do surto há um reconhecimento, há um insight da sua doença, assim, e não costuma ocorrer isso, essa revolta. Só que é muito difícil para um pai, uma mãe, né, de repente ter que usar da força, porque tem busca coercitiva, né? Então, mas é o melhor para fazer. Até admitir que está passando por esse problema, né? E que está com o filho nessa condição. O melhor pode fazer pelo filho, pelo familiar, pelo pai, pela mãe, né? Nós não tem outra forma. Mas eu te agradeço, Indy. Tá? Parabéns pelo teu trabalho, que continue ajudando tantas pessoas que precisam, tanto no ambulatório, como na casa de saúde, como os alunos também, que com certeza aprendem muito sobre isso. Obrigada. Certo, obrigada. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. Diego Rumon, cardiologia, performance e longevidade.